Vamos lá, turma, a nossa aula de ciências. Nesta aula aqui nós teremos uma revisão. É sim, uma revisão, o nosso primeiro assunto da unidade. Vamos falar sobre o ar e sobre a poluição do ar, ok? É um assunto bem prático, né? Bem gostoso, e a gente já falou várias vezes sobre o ar, né? Então, o ar ele é necessário, ele é essencial para a vida dos seres vivos, para a vida dos animais, das plantas e dos seres humanos. Então nós não podemos esquecer disso. Vamos lá? Acabei de falar, o ar é muito importante para a nossa vida e de diversos outros seres vivos. Graças ao ar, podemos respirar o oxigênio, que é um gás necessário para ficarmos vivos. É extremamente importante. Nós estamos vivos porque ao respirarmos, ao inspirarmos, nós colocamos oxigênio dentro dos nossos pulmões. E este gás, o oxigênio, é o que nós precisamos para nos manter vivos, para a reprodução das nossas células, ok? Ele vai para o sangue, para o nosso cérebro e é muito importante para a nossa vida e dos outros seres vivos, ok? O ar não pode ser tocado, o ar não tem cor e o ar não tem gosto. Ou seja, observe que essas características do ar se parecem com as características da água, né? Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Ou seja, você não pode ver, né, o ar, você não pode pegar, você sente o ar, mas você não pega e você, né, não vê. Então, nós poderíamos dizer que o ar, ele é inodoro, porque não tem cheiro, ele é incolor, porque não tem cor, não é isso? Ele é insípido, porque ele não tem gosto, ok? Essas são as características do ar. O planeta Terra, o nosso planeta, a nossa casa, está envolvido, por uma extensa camada de ar. É justamente esta camada de ar que chamamos de atmosfera, ok? Então o ar, ele envolve o nosso planeta, rodeia todo ele, ok? E essa camada de ar que envolve, que rodeia a Terra, é chamada de atmosfera. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Olha aí o nosso planeta, tá vendo? No espaço, e em volta dele, essa luzinha, como se fosse uma neblina, nessa parte clarinha aí, branca, em volta do nosso planeta, contornando ele, é o ar que a envolve. É justamente a atmosfera da Terra, ok? Olha aí. Então, esta camada de ar que envolve a Terra é a atmosfera. Sem ela, não existiria vida. Então, a atmosfera é extremamente importante. Primeiro porque se é a camada de ar que envolve a Terra, é justamente o ar que nós precisamos e todos os outros seres vivos precisam para sobreviver, ok? A atmosfera funciona como um regulador da temperatura do nosso planeta. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado na sua casa para refrigerar o ar quando está fazendo muito calor, você utiliza o controle remoto, não é isso? A gente observa na sala de aula. Se está fazendo frio, nós também vamos utilizar o controle para regular a temperatura. Então, a atmosfera, essa camada de ar que envolve a Terra, ela tem justamente essa função. Ela protege a Terra
né, dos raios ultravioletas do Sol, esses raios que recebe do Sol, que são muito fortes e que aquece muito o nosso planeta. É o que nós estamos vendo acontecer atualmente. Quando se ele estivesse intacto, perfeito, ele funciona como um regulador de temperatura. Para quê? Para que a temperatura do nosso planeta não fique nem muito quente, nem muito fria, ok? Então, esta é a importância da atmosfera. Nós observamos na atualidade que está acontecendo um desgaste muito grande de um gás muito importante que existe na atmosfera, que é o que nós vamos ver. E o que é que faz? Prejudica este equilíbrio, né, entre a regulação. É o que está acontecendo, que a gente observa. Chuvas demais onde não havia essa quantidade de chuva, temperaturas muito altas em lugares que não havia temperaturas tão altas assim, degelo das geleiras, né, das pontas dos Alpes, por exemplo, das montanhas de gelo, dos icebergs, das camadas polares, no caso, né, que é esse gelo que se solta dessas camadas polares que ficam nos oceanos, que são mais frios e formam os icebergs, né, que são esses pedaços de gelos, essas pontas de gelos que soltam e ficam no oceano, ok? Para esclarecer. Então, o ar é formado por diversos gases: o gás carbônico, o nitrogênio, o ozônio e o oxigênio. Então, olha aí, nós citamos os 4 mais destacados, mais importantes. O mais importante de todos é o oxigênio para a nossa sobrevivência, não é? Temos o ozônio, que é justamente ele que vai proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol, proteger a Terra, os animais, as plantas e os seres vivos, que para nós, mesmo seres humanos, é extremamente prejudicial, porque causa o câncer de pele, né? Então a gente tem que realmente ter essa proteção. O ozônio é um protetor natural, no caso. O nitrogênio, que é o gás que se encontra em maior quantidade na atmosfera, né, no ar, e o gás carbônico, que é um gás prejudicial, mas que também está presente no ar, ok? O nitrogênio se apresenta em maiores quantidades, ou seja, são 75% do ar tem a presença do nitrogênio, ok? É o gás que está em maior quantidade. O oxigênio é indispensável para a vida dos seres vivos. O gás carbônico, ele é necessário para que as plantas fabriquem o seu próprio alimento. Ou seja, este gás carbônico é prejudicial para os seres humanos, né, e para os outros animais. Mas para as plantas, ele é essencial, ele é fundamental. Para quê? As plantas precisam do gás carbônico para fabricar o seu próprio alimento durante a fotossíntese e liberar no ar o oxigênio, ok? Então, as plantas aí também são tipo um filtro ou um despoluente do nosso ar, porque a partir do momento que ela libera o gás oxigênio no ar, ela torna o ar propício para a respiração dos seres vivos. O ozônio protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Estes raios são nocivos, ou seja, fazem muito mal, certo? O ar, além desses gases, ele possui, você encontra no ar a presença de gotículas de água, que deixa ele mais úmido, ok? Deixa a temperatura mais agradável. Poeira, exatamente isso, poeira. E até mesmo partículas de vírus, bactérias e outros micro-organismos, ok? Vírus, bactérias e outros micro-organismos. O vento. O que é o vento na realidade? O vento é o ar
em movimento. Nós falamos que nós não podemos ver, não podemos sentir gosto, né? E nem tocar no ar. Não podemos sentir, não, me perdoe. Nós não podemos ver, não podemos sentir gosto, não podemos tocar no ar. Mas nós podemos sentir o ar, não é isso? Como é que nós sentimos o ar? Nós sentimos o ar por sentir aquele ventinho gostoso no nosso rosto. Nós percebemos a existência, não no caso aí, do vento, quando a gente vê as roupas balançando no varal, quando a gente vê as folhas das plantas balançando, voando, uma pipa solta no céu. Isto aí é a presença do vento, nós podemos ver a existência do vento. No caso do ar, o ar também está em tudo. Dentro de nós temos o ar, né? Quando nós falamos, você sente, né, o ar. Você tem dentro de alguns objetos como pneus, bolas de soprar, não é isso? Também nos alimentos, embalagens, você tem a presença do ar. Então, muitos objetos estão cheios de ar, certo? Classificação dos ventos. Cortou essa palavra aí na configuração. Então, os ventos eles são classificados em fortes ou fracos, dependendo da sua intensidade, certo? Então, ele pode ser brisa, ele pode ser ventania e ele pode ser furacão ou tufões, ok? A brisa é este vento suave, bem fraquinho, ó. Bem agradável, aquele ventinho de uma tarde de verão, de uma tarde ou manhã de primavera, né? Aquele vento bem gostoso que lhe refresca, que dá uma sensação de paz, de tranquilidade. A ventania é aquele vento forte que levanta a poeira, que arranca a telha das casas, quebra o galho das árvores, que quebra a sua sombrinha quando você está andando na chuva muito forte, ou até mesmo quando não tem chuva e ele vem muito forte e vira a sua sombrinha toda, não é isso? Pois é, esta aí é a ventania. E temos aí o furacão ou o furacão ou tufões, eles são ventos extremamente violentos, muito fortes. Eles são ventos muito fortes, capazes de provocar grandes devastações, ou seja, destruição. Eles provocam a destruição, eles são capazes de arrancar casas inteiras do solo, como vocês já devem ter visto em filmes na televisão, principalmente na Europa, né? na América do Norte, naquela parte da Ásia, né? São os lugares onde comumente acontecem furacões, né? Aí eu coloquei o exemplo aí, ó, de um furacão, quando ele vem destruindo tudo, ele leva o que tiver, carros, casas, árvores inteiras, arrancando com raiz e tudo. Pessoas, se estiverem na rua, não escapa nada. Ônibus, eles saem levando tudo que eles encontrarem pela frente. Então, ninguém escapa dos furacões e dos tufões, ok? É um vento muito forte, muito violento, certo? Então, temos que ficar ligados. A poluição do ar. Então, o que é a poluição do ar? Da mesma forma que da água. A poluição da água é quando a água perde as suas características, as suas propriedades naturais. Na poluição do ar é diferente.
é justamente quando o ar perde as suas propriedades naturais, as suas características que são fundamentais para a respiração e para a sobrevivência dos seres vivos. Entenderam? Então nós vimos que o ar puro, ele é um ar que você não percebe, você não vê, você não sente cheiro, você não vai sentir gosto, não é isso? Quando o ar perde essas características dele, essas propriedades, você às vezes percebe cheiro, mas você vê que algo está mudado, né? Porque irrita seus olhos, né? Às vezes deixa as pessoas mais cansadas, porque o ar fica mais pesado. Tem pessoas que têm alergias que são justamente desenvolvidas devido a essa poluição, começam a corizar, a espirrar muito. Então vamos falar sobre a poluição do ar. Então, o ar que respiramos é composto por uma mistura de gases, nós já vimos isso. Vimos que ele é muito importante para a nossa vida e para a vida de todos os outros seres vivos. Agora, observe que maldade está sendo feita aí com a nossa terra, né? Com a atmosfera, está sendo feito. Tudo isso que nós estamos vendo aí nessas chaminés, nessas fábricas, são lançados no ar. E nós, consequentemente, vamos respirar isso aí. Quando o ar fica poluído, ele aumenta a concentração de substâncias químicas poluentes prejudiciais à saúde. Isso pode provocar alergias, intoxicações, pneumonia, bronquite, asma e uma outra série de doenças. Causas da poluição. O que é que provoca, o que é que causa a poluição do ar? O próprio homem, né? Através das coisas que ele criou e que ele utiliza para o seu benefício e que muitas vezes, como nós já vimos, para o seu prejuízo também. Causa dano para o próprio homem. Então, a poluição do ar ela é provocada principalmente pelos motores dos veículos, carros, ônibus, motos, não é isso? Pelas indústrias, pelas siderúrgicas, refinarias de petróleos, fábricas de cimento e de papel, queimada nas florestas e a queimada, que é a incineração do lixo doméstico. Como amenizar as consequências da poluição? Então, controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias, colocando filtros nas chaminés, né? Nós vimos isso na aula. Reduzir o uso de combustíveis fósseis como gasolina, diesel e carvão. Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis que são produzidos a partir da soja, do milho ou da cana-de-açúcar, que é o caso do álcool. Preservar áreas naturais e promover o reflorestamento das áreas degradadas, das áreas devastadas ou desmatadas, ok? Devastadas ou desmatadas. Desmatamento é a derrubada de uma grande quantidade de árvore. E reflorestamento é o plantio de novas árvores. E por que isso é importante? Porque nós vimos que as plantas elas são responsáveis pela purificação do ar. As plantas purificam o ar que respiramos. Então, nós percebemos isso a partir do momento que as plantas realizam a fotossíntese ou fabricam o seu próprio alimento. Quando a planta fabrica o seu próprio alimento, ela retira do ar o gás carbônico que é prejudicial para os outros seres vivos e libera o oxigênio. Então, por isso é importante promover o reflorestamento nas áreas desmatadas. Fiquem ligados no nosso intervalo e espero que vocês tenham bastante proveito desta revisão. Lembrando que vocês podem conferir esta revisão, esta aula e a aula que vocês já têm no canal do YouTube do Seduca, né? Observando a aula de ciência com relação a este assunto e reforçar, além de utilizar, é claro, o livro de vocês de ciências, que vocês podem estar olhando as páginas e fazendo uma revisada e estudando
Porque para estudar, a gente não precisa esperar alguém estar mandando a gente estudar, né? A gente precisa sempre estar relembrando aquilo que nós estamos vendo. Vamos lá, turma, nossa aula de português. Vamos fazer uma revisão do nosso assunto que está bem fresquinho na mente de vocês, é recente, que é grau do substantivo. Nós vimos aí que o grau do substantivo, né, ele aparece de 3 formas diferentes. Então, nós temos o grau normal, que são as coisas no tamanho normal, de costume, que nós costumamos usar e costumamos ver. Temos o grau aumentativo e temos o grau diminutivo. Então, quando nós falamos em grau, significa que você pode aumentar e que você pode diminuir. Lembra da tela da TV, quando vocês estão assistindo um filme, você diz, dá um zoom, que é para aumentar, para você ter uma imagem mais visível daquilo que você está vendo. E quando você vai tirar aquele zoom, você quer diminuir, voltar a tela ao normal, você minimiza, não é? Minimizar, que significa diminuir. Nessa linguagem da tecnologia, né? Do computador, de quem usa e trabalha com internet, essas coisas. Então, a gente tem que estar ligado. Quando se fala de grau do substantivo, nós temos 3 graus. Nós temos as coisas no grau normal, no grau aumentativo, que é quando nós aumentamos, e no diminutivo, que é quando nós diminuímos. Por exemplo, temos esta menina aí que está com um livro na mão. Ela está com um livro. Então, eu falei a palavra livro na forma normal. Mas se eu dissesse, ela está com um livro grande na mão e eu quisesse que você fizesse o aumentativo, eu iria dizer livrão. Né? E se um livro pequeno, eu iria dizer que é um livrinho ou livreto, ok? Então, vamos ficar bem atentos a isso. O grau aumentativo. A Pro já explicou, mas vou falar novamente. O aumentativo é um substantivo de exagero. Exagerar é aumentar, acrescentar, né? Falar com muita ênfase para chamar a atenção. Né? Então, é falar algo de uma forma bem maior do que o que é normal. Então, chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que são através do exagero. Então, quando um garoto é grande, falamos que é um garotão, ok? Garotão. Olha aí essa tabelinha. Na última aula eu coloquei uma tabela com aumentativos e o grau normal. Não é isso? Coloquei uma tabela com os 3 graus, normal, aumentativo, diminutivo. No livro de vocês de português também tem uma tabela com muito mais palavras. E coloquei uma tabela só com o grau normal e o diminutivo. Vamos ver aqui o aumentativo, com palavras diferentes agora. Observem bem os desenhos, que os desenhos já dão uma ideia, né? Nós temos aí Cebolinha com o seu cachorro, Franjinha, né? Amigo, ele com o cascão, amigão, né? Amigão. Animal, um rato. Isso mostra a semelhança de que o rato é diferente do elefante quando se refere a animal. Se fossem 2 elefantes e, por exemplo, tivesse um filhote, um elefante menor, então seria elefantinho, elefantão, não é isso? Mas aí nós temos um rato e um elefante. São 2 tipos de animais diferentes, mas nós temos um animal e temos um animalão. Você não fala animalão nem animalzão, você fala animalão, certo? Animal, animalão, no aumentativo. Boca, olha só, bocarra, né? Nós podemos falar bocarra ou podemos falar bocão, também está correto, bocão, ok? Cabeça, nós temos aí, cabeça é o grau normal, cabeção é o grau aumentativo. Podemos falar também cabeçorra, ok? Cabeçorra.
diminutivo. O diminutivo é quando nós nomeamos as coisas, falando delas de uma forma bem menor do que elas são, dando um ar de delicadeza, de algo miúdo, de algo pequeno. Então, quando um sapato é pequeno, ele é um sapatinho. Quando um burro é pequeno, ele é um burrinho ou burrico, ok? Então, quando nos referimos, quando falamos das coisas em um tamanho menor que o normal, nós estamos usando o grau diminutivo, ok? Você tem um bombom, mas se você tem um bombom pequeno, você tem um bombonzinho, ok? Você tem uma bolsa. Se você tem uma bolsa pequena, você tem uma bolsinha, ok? Então, fiquem atentos a isto, certo? Olha aí uma tabela com palavras no diminutivo. Eu coloquei a palavra e coloquei a imagem para que vocês possam ter a noção, ok? Então, nós temos aí, ó, casa e uma casinha. Casa normal, casinha no diminutivo. Temos também um outro diminutivo para casa, poderia ser casebre. Então, casa, casinha, casebre. Casinha e casebre são palavras para o diminutivo de casa. Agora aí, ó, cão, cãozinho, cão, cãozinho, ok? Flor, florzinha, flor, florzinha. Barco, barquinho, barco, barquinho. Então, aí nós temos a palavra no grau normal e no grau diminutivo, certo? Então, vamos prestar bastante atenção. Olha só o nosso diário de hoje, atividade de ciências no caderno e atividade no livro de português, página 183. Beijos, respondam as atividades com bastante atenção, certo?